Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que você está aí do outro lado. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus, que você está conosco. Essa live agora sobre o Dia dos Namorados, né? No mês dos namorados, mas sempre falando de Jesus, né? E você que está aí do outro lado, vai compartilhando, né? Você está aqui no canal CBS com Evangelho Eterno e no Facebook Cícero Bezerra da Silva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai compartilhando aí, curte aí o canal, tá bom? Então, olha, como de costume, toda noite nós estamos cantando. Enquanto eu estou aqui, enquanto você vai entrando aí compartilhando, nós vamos cantar um hino muito lindo. Hoje o tema é especial, tá bom? Então vamos lá, vou colocar um hino aqui para você cantar junto comigo, tá bom? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, glória, glória, aleluia. Seja bem-vinda, Valdívia, Deus abençoe você aí do outro lado. Que coisa boa, vai entrando, vai compartilhando. Hoje nós teremos o sorteio, né, da pizza dos namorados e aqui para o pessoal de Anchieta vai participar do jantar, ó. Tá aqui os nomes, ó, bastante nome. A gente vai fazer, sabe, quando o sorteio? Lá no final. Depois que você assistir a live, você vai saber quem será o sorteado, tá bom? A pessoa que vai ser sorteada pode ganhar aí uma pizza, tá? Quem tiver fora... Tipo, a Valdívia mora lá no Pernambuco, a Quitéria lá no Rio de Janeiro. Boa noite, Quitéria, seja bem-vinda. E os outros que assistem de fora, né, a gente vai estar pagando uma pizza média para essa pessoa comer com o cônjuge. Ou se não tiver namorado, come com um amigo, amiga, alguma pessoa, tá bom? E os que forem aqui de Anchieta vai participar do jantar, tá?
vai estar ganhando um jantar romântico bem bonito, uma mesa bem bonita, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero orar com vocês. Hoje o tema é especial, tá? Hoje é bem especial o tema. Muito bom o tema hoje. Eu estou feliz com o tema de hoje, porque Jesus vai falar aos nossos corações, tá bom? Então, eu vou organizar aqui o slide para vocês perceberem como é. Isso mesmo. Vamos lá agora aqui. Isso. Agora eu quero, orar com você nesse momento. Já cantamos. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez estar na tua presença. Quero entregar em tuas mãos cada casal, cada pessoa solteira também que está assistindo essa live. Que o Senhor abençoe os casais, que não deixe o inimigo atrapalhar nenhum relacionamento, Senhor. Que o Senhor abençoe, que todos nós nos amemos uns aos outros, que o Senhor deixou esse mandamento. Que teu Espírito Santo abra o nosso coração, que nós possamos entender a brevidade da tua volta e te obedecer. Abençoa cada pessoa que está vendo ao vivo, os que estão vendo depois. Que o Senhor abençoe também os familiares e todos que fazem parte da família. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que alegria ter vocês conosco. Queridos, hoje a palestra, a palavra está aqui em Mateus 25, tá bom? Nós vamos estudar uma parábola que Jesus falou, Mateus 25, que é sobre as 10 virgens. Eu estava de férias, ia viajando, e no ônibus uma pessoa falou assim: se casamento fosse bom, Jesus tinha casado. Você sabe por que Jesus não casou aqui na terra? Ele não casou, sabe por quê? Porque ele é noivo. Por isso que ele não casou. Jesus não casou aqui, mas está noivo. E quem é a noiva de Jesus? Quem é? Escreva aí se você sabe quem é a noiva de Jesus. Escreve. Vamos ver se vocês sabem. Vai escrevendo aí quem é a noiva de Jesus. Quem é que sabe? 1, 2, 3. Vamos lá, escreve. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. A igreja é a noiva de Jesus, né? A igreja é a noiva de Jesus. E Jesus, ele virá para buscar a noiva dele. Vamos lá agora para a parábola. Diz assim, ó. Mateus 25, verso 1 diz: então o reino dos céus, Deixa eu contextualizar aqui. Deixa eu passar aqui outro slide. Esse aqui, ó. Estava Jesus lá com os discípulos em um lugar, e ele estava lá e viu passando um cortejo de casamento da época. Vocês vão entender como era. Agora venham para cá. Jesus contou essa parábola assim, disse assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o noivo, vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja conosco caso que nos falte também, a nós e a vós. Idem antes aos que o vendem e comprem-os para vós. E tendo elas ido, compraram. Chegou o esposo, e as que estavam
preparada, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: Dizem em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa foi a história que Jesus contou, uma parábola, e ele usava o que tinha perto dele. Ele mostrou aos discípulos, né? Estava passando um casamento lá e ele mostrou. E Jesus falou isso sobre a vinda dele. Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui os lados seguintes. Então, olha, naquela época, o casamento judaico era o seguinte. Primeiro, o rapaz escolhia, né? Lá em Gênesis 24 tem a escolha da noiva de Isaac, né? Escolhia. Aí depois que escolhia, fazia o voto, né? Depois o noivo tinha que vir para pagar o dote. Aí pagava o dote, era como que fosse casamento da entrada no cartório, né? Colocar os papéis. Aí pagava o dote e ia preparar a casa, preparar um lugar para a noiva. Aí, olha só, Jesus comparou com a vinda dele. Cristo e a igreja, ó. A noiva de Cristo é a igreja. Lá em João fala, ó, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei. João 15, verso 16. Então, olha só, Jesus foi quem escolheu. Primeiro o noivo escolhia a noiva, depois vinha pagava o dote. Qual foi o dote que Jesus pagou para a noiva, para sua noiva? Era na cruz. Jesus morreu lá na cruz, lá em Romanos fala, né? Diz assim, ó: não foste comprado com prata ou ouro que perecem, mas com precioso sangue de Cristo. Então, Jesus, lá em Romanos a gente aceita Jesus, né? A noiva aceita Jesus de coração e confessa com a boca que aceitou Jesus. Aqui, ó. Aí Jesus compra, paga o dote na cruz. Lá na cruz Jesus compra, paga com a própria vida o dote. Aí ele foi, né? A noiva é quem? A igreja. Ele foi preparar um lugar. Qual lugar? As mansões celestiais. Jesus foi preparar. Então, a vinda de Jesus é semelhante a essa parábola. Aí, olha, vamos aqui, ó. As virgens despertaram em sobressalto quando Jesus, né, disseram: olha, aí vem o noivo. As virgens pularam, deram um salto, né? Aí o noivo tardou um pouco, mas apareceu. Será nesse momento que virá o noivo. E quando o noivo veio, temos que ter azeite suficiente. Azeite suficiente. Qual azeite? O azeite é o quê? É o Espírito Santo. Então, o azeite que temos que ter em nós é o Espírito Santo. Então, olha só. Se, quando Jesus voltar, eu e você não tiver buscado, nos preparado para ter o Espírito Santo, nós não vamos suportar as dificuldades que virão antes de Jesus vir, porque o inimigo vai perseguir aqueles que estiverem do lado de Jesus. Só vai suportar a perseguição quem tiver o Espírito Santo. O azeite, né, que é o símbolo da luz, a lâmpada, a lanterna, a lâmpada, ela vai simbolizar o que é a Bíblia, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso mesmo. Então, a lâmpada a palavra de Deus, mas uma lamparina sem azeite,
como é que funciona? Não tem como funcionar, né, Cláudia? Seja bem-vinda, Cláudia, boa noite. Só funciona com azeite, né? Então nós temos que buscar o azeite do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é muito importante para a nossa vida. Imagina só a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai ter os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Você vai ser uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa que tem domínio próprio. Você quer isso para a sua vida? Então tem que buscar a plenitude do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo. E eu quero convidar você, junto comigo, essa próxima série de live que eu farei, né? Será sobre o Espírito Santo. Você vai aprender muito sobre o Espírito Santo. Eu tenho estudado muito sobre o Espírito Santo e descobri que nós precisamos muito mesmo do Espírito Santo. Então, aquelas virgens que não tinham azeite na lâmpada, elas ficaram para trás. Olha só. Quem não tinha conexão com o Espírito Santo ficou para trás. Olha a situação delas. Triste porque ficaram para trás. Eram 10. 5 foram com o noivo e 5 ficaram porque não tinha azeite, né? Aí Jesus, quando elas chegaram, elas foram buscar e depois chegaram atrasadas. Jesus disse: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque as pessoas ela não tinha intimidade com Jesus, não buscava. Talvez fosse para a igreja, né? Boa noite, Adailda, seja bem-vinda. E aí, São Paulo está frio como aqui? Então, olha só, essas 5 virgens chegaram atrasadas e qual foi a história do noivo, a conversa do noivo? Que Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Olha que coisa difícil você ir numa festa e chegar lá a pessoa não conhecer você. Por quê? Porque a pessoa não se preparou para estar naquela festa. Aquelas virgens não se prepararam, né? Elas não tinham azeite suficiente na lâmpada. E depois voltaram e não dava mais tempo porque tinha se fechado a porta. A porta estava fechada. E quando for falar aí vem o noivo, elas não tinham azeite suficiente para aquele momento. Então, quando elas chegarem lá, as pessoas que rejeitarem buscar o Espírito Santo, rejeitarem buscar a Deus, elas vão chegar na porta e a porta vai estar fechada. Lembra aquele estudo que nós fizemos sobre a porta da graça? Existe a porta da graça. Enquanto Jesus, nesse momento, está lá no santuário celeste intercedendo por nós, a porta da graça está aberta. Você pode orar e o Espírito Santo vai ajudar você. Nós temos que pedir muito a Deus, buscar muito o Espírito Santo, que Deus vai nos dar. Mas vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar quando Jesus sair do santuário celeste, né? Ele vai vir buscar a noiva dele. Aí não vai ter mais quem interceda. E não vai ter. Lembra que Apocalipse fala: quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então eu e você precisamos buscar agora, buscar o poder do Espírito Santo agora, para quando Jesus voltar nós estarmos prontos para suportarmos. Então nossa lâmpada tem que estar o quê? Com azeite. As virgens prudentes levaram azeite de suas lâmpadas. Elas tinham azeite e tinha também a reserva. Tem gente que tem só azeite, mas não tem a reserva. Precisa ter a reserva. Eu e você precisamos que a reserva é buscar mais do Espírito Santo, estudar mais a Bíblia, orar mais, cada vez mais. Então, quando o noivo vir, quando Jesus vir, ele vai levar aqueles que estão preparados, aqueles que aceitaram ele como Salvador, aqueles que se prepararam para as bodas. Era a festa do casamento. Então a igreja, quem é a igreja? A igreja sou eu e você. E a noiva é a igreja, né?
Então, se a igreja sou eu vou fazer parte do casamento. E nós iremos para a eternidade com Jesus, morar na casa dele. Lembra que ele disse assim, ó, eu vou preparar o lugar e quando eu for, voltarei e levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus foi preparar o lugar e vem nos buscar para nós participarmos da festa, do casamento de Jesus, das bodas do casamento. Era lindo, na época de Jesus os casamentos eram assim, duravam 7 dias as festas, eram maravilhosas as festas. E Jesus, quando Jesus vir nos buscar, teremos 7 dias de viagem com Jesus, será uma bênção. Então, olha, Jesus contou essa parábola para nós ficarmos atentos, né? Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu pergunto, você tem azeite na sua lâmpada? A lâmpada é isso aqui, ó. E o azeite é o quê? A lâmpada é a Bíblia e o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai dar força para você ler a Bíblia e obedecer. A lâmpada, só a lâmpada sem o azeite, ela ilumina alguma coisa? Não ilumina. A mesma coisa, se nós lemos a Bíblia, podemos até entender, mas sem o Espírito Santo não tem como nós obedecermos. É Ele quem dá a força para obedecer. Ele quem dá o entendimento para obedecer direito. Então eu pergunto, você tem buscado o Espírito Santo? Você tem jejuado, tem orado, buscado o Espírito Santo? Eu vou ajudar você. Nós juntos iremos estudar a semana que vem, como eu falei. Essa semana não teremos live, mas a partir do dia 15, né? Dia 15, nós estaremos ao vivo aqui estudando sobre o Espírito Santo. E iremos estudar muito sobre o Espírito Santo e vamos pedir a Deus o batismo do Espírito Santo. Você quer isso? Para quando Jesus voltar, a gente estar pronto. Olha só, foi muito sério isso que Jesus falou para nós. O que Jesus estava dizendo com essa parábola é poderoso. É muito poderoso isso que ele falou para nós. Que nós devemos estarmos atentos. Tá? Temos que ter o azeite, que o azeite é o quê? Simboliza o Espírito Santo. Então eu e você, eu quero convidar você para, junto comigo, agora, a partir do dia 15, nós estamos juntos estudando sobre o Espírito Santo. É o que mais nós precisamos nesse tempo, é do batismo do Espírito Santo. Nós vamos aprender muitas coisas lindas sobre o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua família. E você que casou ou ainda quer casar, eu vou orar para que Deus mande uma pessoa boa, para no próximo ano você ter aí seu parceiro, para comemorar esse dia especial junto com ele. Não só esse dia, tá? Maria Cordeiro, boa noite, que Deus abençoe, lá de Lajedo, a Deilda lá de São Paulo, um abraço para você. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Queremos sermos batizados com a plenitude do Espírito Santo. Eu entrego em tuas mãos a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo agora ao vivo, os que irão assistir depois, para que possamos sermos batizados com o teu Espírito Santo. Abençoa cada casal, cada pessoa que está aí do outro lado, que eles sejam cheios do teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, que coisa boa. A Adriana lá do Rio de Janeiro, minha irmã Adriana, seja bem-vinda. Graça e paz para todos vocês. Agora nós iremos fazer o sorteio. Quem será que vai ganhar a pizza? Ó, tá vendo? Eu quero falar para vocês uma coisa, gente. Ó, eu falei eu vou dar a pizza, mas quem está dando a pizza, eu só faço o sorteio aqui. Quem está dando a pizza são as pessoas que amam a Jesus e patrocinam isso aqui, tá? Não sou eu que pego do meu dinheiro e compro, não, tá? Eu vou aqui participar. É a noiva de Jesus que está pagando a pizza para você, tá? E você vai agora, deixa eu ver quem será. Vamos ver, já olhei aqui no YouTube, né? CBS com o Evangelho Eterno e no Cícero Bezerra Silva lá no
Facebook. Vamos lá, olha, esse nomezinho aqui saiu, vamos ver quem será. Vamos ver quem será. Olha, Edjânio, lá de Pernambuco. Edjânio, ele viu lá pelo YouTube. Edjânio, aqui lá de Pernambuco, ganhou uma pizza. Isso aí, Edjânio. Olha só, Rivaldo, uma boa noite para você, Rivaldo, que é meu amigo Coelho do Carro de Som lá de Carnaíba, Pernambuco. Um abraço para ele, para a dona Antônia e um abraço para todos vocês. Então, esse rapaz aqui, Edjânio, ele ganhou a pizza, né? Ele comentou lá no YouTube, ele assiste pelo YouTube, nem todos têm Facebook, a maioria tem assistido pelo YouTube. E você que está assistindo pelo YouTube, comenta para aparecer teu nome. Tem muitas visualizações, mas só tem poucos comentários. E se você está assistindo no YouTube, comenta lá, como o pessoal está comentando aqui no Facebook, tá bom? Quero mandar um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Não esqueçam, ó, dia 15 nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Como é que eu posso receber a chuva do Espírito Santo que foi prometida? Aqui tem uma profecia dizendo que agora no tempo do fim nós iremos receber o poder do Espírito Santo como os apóstolos receberam. Então nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Deus quiser, a partir do dia 15 desse mês, tá? A partir do dia 15. Um abraço para vocês e um feliz dia dos namorados para quem tem namorado ou casado, tá bom? Fiquem na paz.